6 horas 48 minutos, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de terça-feira, né? É dia 11 de junho do ano 2019, amanhã é o dia dos namorados. Você já comprou o seu presente aí para os namorados, né? Vamos aqui com o nosso quadro Por Dentro dos Seus Direitos, com o Dr. Márcio Leonardo. Panorama 95 apresenta Por Dentro dos Seus Direitos. Dr. Márcio Leonardo, subcoordenador do PROCON do nosso estado, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Deixa eu fazer para você uma pergunta que aconteceu inclusive comigo. Eu fui recentemente numa vidraçaria, comprei um vidro, para colocar em cima da mesa, lá de casa, e com uma semana, no mais tardar 2 semanas, o vidro começou a trincar e quebrou. Aí, e também empenou. Aí a loja disse, não, a garantia já passou, isso com 2 semanas que eu comprei o produto, paguei inclusive, né? Essa informação realmente ela procede, ou seja, a garantia para qualquer produto, por exemplo, que você compra numa loja, independente que você tenha culpa ou não, porque isso deve passar por um processo de investigação sobre aquele defeito, aquele problema no vidro, é de apenas 2 semanas? Marcos, olha, esse produto que você compra para instalar numa mesa na sua casa, onde você espera que tenha uma longa durabilidade, ele é um produto durável e, por lei, a garantia é de 90 dias. Isso é a garantia conferida pela lei, uma garantia legal, ficando bem claro que essa garantia não é conferida por fabricante nem por vendedor. Então a informação que a loja me passou não é correta. Não confere, não está correta. Qualquer bem durável ou qualquer serviço que seja realizado em bem durável tem uma garantia mínima de 90 dias. Não são 3 meses, isso é muito diferente na legislação, são 90 dias. Quando você compra um produto, Marcos, que ele é apresentado, por exemplo, com 1 ano de garantia, primeiro se conta uma garantia legal, que é essa de 90 dias, e depois o prazo que falta para completar a garantia que é dada pelo fabricante, que essa garantia posterior, ela pode ter condições, ela pode ter regras especiais, mas essa garantia de 90 dias que a lei que confere, ela é ampla e restrita. A única coisa que pode barrar o seu direito ao uso da garantia, uma das coisas que pode barrar, não digo para dizer melhor, é justamente o mau uso. Então, nesse caso, a gente tem que ver se você, quando instalou o seu vidro, instalou seguindo as orientações do fabricante, se o fabricante orientou corretamente ou se na instalação ele agiu corretamente ou incorretamente. Me causa estranheza a informação de que empenou, que eu desconhecia a possibilidade de um vidro empenar. Tem que saber se a espessura que foi vendida para você, se ela estava de acordo com o uso que ia ser dado daquele produto, certo? Qual é o procedimento correto que a legislação espera do vendedor nessa situação? Nessa situação do vidro, que receba a sua reclamação, certo? Que recolha esse produto para analisar e lhe dê uma resposta por escrito, certo? A resposta principal, já que você eu entendi pela sua pergunta, onde você não reconhece o mau uso, não foi você que quebrou, não foi você que deu uma pancada, não foi você que bateu ou colocou algum objeto extremamente pesado em cima da mesa, então a gente espera que a resposta seja positiva, no sentido de substituir aquele produto e lá ser aplicado um outro que tenha a qualidade que dele se espera. Se a loja ali apresentar uma resposta negativa, certo? Apontando um mau uso ou dizendo que não foi culpa deles ocorrido, você pode inclusive contestar essa informação, caso você realmente não concorde com ela. Então a questão principal aí é saber se houve a instalação correta, se houve ou não o mau uso, certo? E se o vício é do produto, ou então da instalação, por orientação de quem lhe forneceu o produto, ele tem que ser substituído ou a quantia que você pagou tem que ser devolvida. E o prazo, como eu digo, o prazo legal de garantia para esse produto ou para qualquer outro produto durável, Marcos, é de 90 dias. Então, gente, quando lhe disserem isso, a garantia aqui é só 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, não, 90 dias para qualquer produto que você comprar. Tem até, Marcos, um apontamento muito importante. Um vendedor, um fabricante, pode vender sim um produto com a garantia de 1 semana ou 2. Agora, essa garantia de 1 semana, 2 semanas ou 3, vai contar depois que correr a garantia legal de 90 dias. Então, se ela faz um produto com 2 semanas de garantia, serão 90 dias mais 2 semanas. Isso não é legal. Mas esses 90 dias iniciais ninguém mexe, porque é norma cogente. Quem fornece essa garantia é a lei. Então, a lei dá para todo mundo irrestritamente e ninguém pode tomar. Ok, obrigado pela informação. Tem ouvido aqui com a gente, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Márcio, doutor Márcio. Eu fui a uma universidade que faz curso à distância, pela propaganda que lá tem o curso que você pode ganhar a bolsa até 100%. Chegando lá,
eu fui fazer aquela prova, né? O menino disse, então, você fez o Enem até o ano passado? Eu digo, fiz sim. E ele disse, pronto, assim eu vou pegar a sua nota do Enem que você entra com desconto. Eu disse, não, tudo bem. Aí, só que o desconto lá, quando você chega lá, só é 50%. Quer dizer, a propaganda fora da universidade, na rádio, é de 100%. Quando você chega lá, você só consegue um desconto até 50%. E isso, no outro dia, pedi que cancelasse minha matrícula, que eu não ia fazer, porque escutei de novo a propaganda, então tá havendo controvérsia aí. Eu queria saber que está chegando cobrança para mim, o que é que eu faço? Eu pago o boleto e boto na justiça, ou já posso botar na justiça? Que inclusive eu mandei até por WhatsApp, olha, cancele, tal, o menino respondeu, tá cancelado. Mandei depois, olha, continua vindo cobranças indevidas, e agora em outro grupo mandaram outra cobrança para mim. E aí, doutor Márcio? Olha, Marcos, até numa questão promocional como essa, desconto de tantos por cento, 100%, 50%, esse desconto ele é conferido pela vontade do fornecedor do serviço, certo? Mas até num caso desse, em que a regra ela é mais branda, a oferta, a propaganda, ela tem que ser cumprida, efetivamente. Então, obviamente, causa estranheza uma empresa fornecer um serviço e na propaganda, na oferta, deixar bem claro que você tem 100% de desconto naquele serviço, porque isso é tecnicamente impossível. A mais das vezes, quando isso acontece, é porque há uma letrinha minúscula escrita em algum lugar. Você tem 100% de desconto na parte do serviço, mas o material tem que comprar lá, o material é muito caro, tem que pagar uma série de coisas, taxas, etc. Isso já vai configurando também uma propaganda enganosa, certo? O PROCON, inclusive, dentro de legislação, entende que certos tipos de propaganda são por si só abusivas. Por exemplo, você entra numa loja, na vitrine da loja tem descontos de até 70%. Aí você entra lá, tem poucos produtos com esse tipo de desconto, até aí vai ter desconto de 10%, 5%, 15%, 20%, ou até produtos sem desconto. Então o correto seria descontos a partir de 5%. Descontos entre tanto por cento e tanto por cento, e não você dá a entender que todo desconto é 70%, ou como nesse caso da pergunta do ouvinte, quando a instituição educacional dá a entender que todo desconto é de 100%. Então, se existe cláusula menos vantajosa para o consumidor, essa cláusula é a que tem que ser divulgada. Você não pode achar que vai comprar um produto por X e comprar por outro valor, certo? Ou seja, o consumidor é a parte hipossuficiente e isso obriga que o direito de informação seja muito bem seguido. Então, nessa situação aí, o consumidor tem que ter, primeiramente, a informação menos benéfica para, eventualmente, ser apresentado uma outra conduta melhor e agravando a situação do consumidor. Então, respondendo a pergunta do ouvinte, se ele não efetivou, não concluiu a sua matrícula, em definitivo, se ele não cursou, se ele não participou de nenhuma aula, por exemplo, ou seja, se nenhum serviço educacional foi prestado a ele, então ele não pode ser cobrado por isso. Né? Você não pode ser cobrado por taxa, por tarifa, e esse tipo de conduta, Marcos, acontece muito. Então tem muita gente que procura o PROCON devido ao fato de ter procurado alguma instituição de ensino, geralmente superior, alguns à distância, o EAD, alguns presenciais e alguns semipresenciais, onde parte do curso tem aula física presencial e outras são pela internet, certo? Então algumas pessoas, Marcos, chegaram lá para descobrir como era, para perguntar, às vezes você assina algum documento, às vezes até dizendo que é para concorrer a alguma coisa, você no fim não conclui sua matrícula, você não assiste nenhuma aula e de repente está recebendo cobrança. Então, dentro do nosso território nacional, ninguém pode ser cobrado dentro da relação do consumo, a não ser que seja por um produto que já foi entregue ou por um serviço que foi prestado ou que está sendo prestado. Então, nesse caso, que se trata do contrato educacional, uma prestação de serviço educacional, onde você não assistiu nenhuma aula, você vai ser cobrado pelo quê? Não pode, é ilegal. Então, se o ouvinte, se ele detém ainda esse documento, essa prova de que foi comprovado que estava tudo cancelado, então ele não tem muito o que se preocupar com essa cobrança, certo? Principalmente essa cobrança que é feita pelo meu virtual, que é muito falha, muito simplória, não dá nenhuma garantia para quem cobra nem para quem é cobrado. Eu orientaria a procurar a via judicial ou administrativa, que é o PROCON,
principalmente se ele recebe uma cobrança por meio físico, pelo correio, às vezes uma carta com ameaça de negativação em SPC ou Serasa. Isso é muito grave, né? Espera realmente que não aconteça, mas o que tá havendo por enquanto, essa cobrança virtual, pode ser um erro até interno da instituição. Esse erro é justificável? Não é, mas pode acontecer. Mas seria o tipo de situação que não geraria ainda um direito reparatório, se for essa a intenção do consumidor. Então, minha orientação é que ele aguardasse ser cobrado por outro meio, por exemplo, pelo correio, principalmente se houver uma ameaça da SPC ou Serasa. Mas essa cobrança ela é indevida, a forma que a propaganda está sendo feita é abusiva, certo? Não é correto também. Isso pode gerar por si só uma punição da empresa se houver alguma denúncia no PROCON. Doutor Márcio, bom dia. Eu fui comprar um botijão de gás no cartão, mas na hora de passar o cartão, eu pensei que o vendedor andava com a maquineta. Mas o vendedor liga para a central, para onde ele trabalha, fornece os dados do cartão, número, data de validade, o código de segurança. É correto isso, já que essa central vai ficar com os meus dados? Marcos, eu lhe confesso que já passei pela situação e também me causou estranheza. Né, você vê ali por telefone, ali, porque a venda é realizada numa central da empresa, certo? Não é o vendedor que anda ali pela cidade com um carrinho cheio de botijões de gás. No entanto, quando se ele andasse com a maquininha, esses mesmos dados iam ficar salvos na maquininha. No entanto, a gente tem que... o contrato, Marcos, ele exige do consumidor uma confiança. Antigamente, o cartão de crédito, para quem é mais jovem, para quem não lembra, não existia maquininha. O cartão de crédito ele era carbonado. Você botava o cartão numa máquina, uma máquina sem eletrônica nenhuma, certo? Um aparelho mecânico, onde ali passava um carbono, e o que ia para a empresa era uma espécie de xerox, uma cópia do seu cartão e com seus dados pessoais que seguiam junto. É mais ou menos isso que está acontecendo agora. Ou seja, o mundo evoluiu, hoje não existe mais essa compra carbonada, certo? Hoje é tudo eletrônico. O que é que resta para o consumidor? É a opção de não existe, fique bem claro, ilegalidade nessa atuação. A ilegalidade vai acontecer, por exemplo, se vier a surgir uma compra indevida do seu cartão, se ele foi clonado, se ele foi fraudado, se isso for possível, né? Lembre-se que essa compra ela é tida como presencial, então você não faz uso de senha, né? Então essa pessoa que pega seus dados não vai poder realizar uma compra virtual, não vai poder realizar uma compra por telefone, poderia realizar uma compra física presencial, desde que tivesse depósito do plástico, certo? E eventualmente os seus documentos pessoais, que alguma loja pode ou não pedir os documentos pessoais na hora dessa compra. Então, em tese, essa central de vendas do botijão de gás não pode fazer nada com esses dados, certo? Esses dados só seriam utilizáveis com a posse do cartão mesmo. Tá bom? Então, em tese, nada pode acontecer. Mas é bom deixar claro que são dados que por exemplo, nas mãos, longe aqui de querer desconfiar de qualquer empresa, mas nas mãos de pessoas com outros interesses, você pode fazer qualquer tipo de compra. Mas o criminoso, ele está pronto para agir de modo a burlar a legislação. Olha, eu, enquanto advogado, quando ainda estava advogando, 4 anos atrás, já tive na minha posse documentos originais, já tive cartão de crédito, já tive identidade, CPF, documentos de registro de propriedade de imóveis, por exemplo, e eu que não sou voltado para a criminalidade, sempre tive na minha mente que aquilo não me servia de nada. Eu até recusava muitas vezes ficar com documentos originais, mas você recebe uma pessoa que ele procura, que vem de outra cidade, de uma zona rural, você não vai fazer aquela pessoa dar uma viagem perdida se ela trouxe só o original, então você recebe. Mas eu não podia fazer nada com aquilo. Mas o fraudador, o criminoso, ele anota seu nome e o CPF no papel e aparece um empréstimo na sua conta. Seria, por exemplo, exagero recomendar que a empresa mudasse um pouco essa estratégia? A questão é o seguinte, não existe, Marcos, como eu falo, uma ilegalidade prévia, certo? E, em tese, como a gente presume que a empresa não tem intenção de agir ilegalmente, fica aqui a orientação de que ela não pode fazer nada com esses dados. Esses dados só seriam utilizáveis com a senha, certo? Com a senha ou com o uso do plástico, que esse plástico é de posse do consumidor que fez a compra, certo? A empresa pode ser orientada a mudar? Pode sim, mas ela não pode ser obrigada, a não ser que apareça uma lei que obrigue, certo? Nós vivemos no império da lei. Então, se a lei não determina, não obriga, você não é obrigado, o PROCON não pode lhe obrigar a esse tipo de ação. Pode falar, meu amigo. Não, terminou, concluiu? Não, o que pode restar ao consumidor? A opção de não efetuar essa compra ou efetuar a compra em loco, certo? Está na sede da empresa, ou tentar descobrir se outra empresa pratica de outra maneira. Eu já comprei de várias e sei que todos atuam dessa maneira e particularmente não tive nenhum problema, né? Nesses 40 anos de vida.
Se acontecer algum problema, se seu dado for usado irregularmente, você vai ter todo o direito. Aí isso configura, inclusive, uma questão criminal, uma questão grave. Mas que fique bem claro o seguinte, não pressupondo que a empresa tenha a intenção, ou algum funcionário tenha a intenção de agir ilegalmente, aqueles dados não podem ser utilizados, a não ser que você forneça a senha ou que você forneça o plástico. Ok, tem muitas perguntas aqui chegando. Doutor Márcio, eu fui a uma loja trocar uma roupa da minha filha, porque tinha sido presente, né? E a funcionária me disse que caso não desse, que a roupa não servisse para minha filha, não poderia mais trocar. E eu perguntei a ela se estava no Código do Consumidor. Ela disse que a ordem era do patrão dela, como se o código fosse o patrão. Aí eu preciso nem perguntar se está correto, né? Marcos, é o seguinte, veja bem, a legislação, ela não obriga preliminarmente a troca do produto que não está viciado, certo? Nesse caso aí, se a roupinha ficou pequena, pode acontecer de ficar pequena, de ficar muito grande, isso pode acontecer com a roupa, com o calçado, com um cinto, com vários tipos de produtos. Tem um caso, por exemplo, da criança que no Natal, ou no Dia das Crianças, ou no aniversário, ganha 2 presentes iguais, certo? E todo mundo sabe que pós-Natal, por exemplo, se inicia aquela época de troca de produtos, certo? Agora, a lei, ela não obriga a troca desse produto que ele não tenha defeito, certo? Uma coisa é você ir calçar o tênis e na hora você vê que o solado está descolando, ou no caso você vai vestir a blusinha, a roupa na sua criança, no seu filho ou filha, e ele se rasga de fora a fora, o botão salta. Isso é um produto que tem vício. Esse produto ele tem por obrigação de ser trocado, certo? Se isso acontecer no primeiro uso, ele tem por obrigação de ser trocado, certo? Se esse defeito aconteceu no segundo uso, no terceiro e no quarto, a obrigação da loja é receber para analisar e se identificar que foi um vício de fabricação, tentar reparar aquele produto, certo? A troca ela é quando o vício acontece logo no primeiro uso. Mas o produto que é perfeito, que ele não tem vício, mas foi comprado errado, certo? Foi comprado errado. Você quer dar um presente, você comprou o sapato grande demais ou comprou pequeno demais. Você comprou o vestido grande demais ou pequeno demais. Isso, em tese, ele parte de um erro do consumidor. Ele que comprou errado, certo? Para dar de presente. Então, onde é que vai existir a obrigação da troca? Quando a loja garante esse direito no ato da compra. Então isso exige do consumidor uma conversa com o vendedor no momento da compra. Olha, eu vou levar aqui o tênis, vou levar a roupinha. Se ficar muito grande, eu posso trocar em quantos dias? A gente troca aqui até uma semana, desde que você não arranque a etiqueta, desde que não tenha sinal de uso, certo? Então, embora a lei não obrigue, Marcos, essa conduta da troca, no momento em que é feita a oferta publicitária, a propaganda, deixando bem claro que a troca vai acontecer, se você voltar lá e pedir para trocar, então isso se torna obrigatório, tem que ser trocado. Mas, preliminarmente, o produto que é perfeito, que ele não tem nenhum problema, onde houve uma falha no momento da compra pelo consumidor, então a lei não vai obrigar essa substituição. Por quê? Porque o contrato de compra e venda, Marcos, ele é um contrato que se resume num único ato. Na hora que aquele produto é entregue na mão do consumidor, encerrou a compra e venda. Ainda que o pagamento vá ocorrer, por exemplo, em 10 vezes no cartão de crédito, ou no financiamento bancário em 12 vezes, a compra já acabou ali, na hora que você pegou. Isso se chama tradição. Tradição é o ato do vendedor entregar o produto ao comprador. E o pagamento é uma questão aleatória, é paliativa, é lateral ao contrato. Então, aquilo ali, se o produto é perfeito, se ele não tem nenhum problema, encerrou ali a relação comercial. A não ser que o vendedor tenha lhe dado o direito, tenha antecipado essa garantia, no sentido de realizar a troca, se você voltasse para trocar dentro daquele período, certo, meu amigo? Então, aparentemente, a vendedora tem razão. Tem sim, agora a resposta foi grosseira, dizer quem manda é o patrão, não é bem assim, mas é uma questão de inteligência da loja, porque, Marcos, quando acontece aquela época de troca, logo após o Natal, por exemplo, costumeiramente, isso é no país inteiro, não é aqui em Caicó, o consumidor volta para trocar um calçado, volta para trocar uma roupa, troca, às vezes troca por um mais caro, compra outro produto, inclusive, porque já se inicia ali o período de promoção. O que essa loja vai ganhar em relação a esse consumidor, onde foi recusada a troca, é que essa pessoa nunca mais volta lá. Nunca mais vai comprar. Se ela puder, ela vai dizer a outras pessoas que não comprem lá. Então isso aí é uma forma equivocada de trabalhar. Não é ilegal, não tem nenhuma ilegalidade nisso aí no primeiro momento. Mas você vai perder um cliente, 2, 3, só por uma falta de trato, uma falta de zelo. Então esse bom trato do consumidor, eu sempre digo aqui,
Você tem 10 empresas, 5 já lhe garantem o direito de troca, 5 não. Onde é que você vai comprar? Onde o direito de troca é garantido. O consumidor ele tem que procurar a empresa que melhor resguarda os seus direitos, a empresa que melhor lhe atende, que dá as melhores condições, certo? E entra aí também esse direito de troca. Principalmente quando a lei não obriga, então a loja que dá essa garantia gera um benefício extra, muito importante para o consumidor. Então você vai procurar aquela loja que no momento da compra já lhe garante essa possibilidade de troca, e não a que lhe recusa. Né? Mas infelizmente a recusa não é ilegal. Ok, obrigado por sua participação. As perguntas que não tivemos condições de fazer hoje, deixo para a próxima semana. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, agradecer pelas perguntas e lembrando que amanhã é dia dos namorados, vamos ver se dá tempo de fazer o recado do coração, né? Você quer que bote fundo musical? Tem fundo musical hoje? Deixa eu ver aqui. Não, precisa não, né? Precisa não. Li vai escutar o coração pulsando lá em Poeira, onde ela está nos ouvindo nesse momento, e vai receber os beijos e abraços. Espero poder estar com ela amanhã, não sei se vai dar certo. Então, meu amor, todos é os muito beijos. longe, é muito longe São João de Salvador. São João e Ipueira. É Ipueira. Não, é muito longe, né? 30 e poucos quilômetros, mas a vida é muito corrida, mas eu espero que tudo certo, meu amigo. Então, voltamos aqui na próxima terça-feira, se Deus quiser. Obrigado pelas perguntas a todos.